Olá, pessoal, eu sou Juliana Pereda e você está no Reunião de Pais Podcast. Antes de rodar a vinheta, dá aquela pausadinha e já compartilha nos grupos de WhatsApp das famílias, dos amigos. Vai começar mais uma conversa. Muito bem. Hoje estou aqui com Marcos Furlan, que é vereador da cidade de Mogi das Cruzes, já no seu 4º mandato. O Marcos é professor de karatê Kyokushin, corrija aí, né? 5º Dan, eu sei um pouco sobre Dan, depois a gente fala sobre isso, e proprietário da Furlan Academia há 30 anos. Marcos foi atleta internacional, sendo bicampeão sul-americano, vice-pan-americano e mundial. Ele atuou em mais de 25 eventos regionais, nacionais e internacionais e é faixa preta de kickboxing também. Foi presidente do Clube Náutico Mogiano por 11 anos, sendo hoje tesoureiro do clube e diretor do colégio e faculdade que ficam lá instalados. Foi também presidente da Federação Paulista de Karatê e hoje é vice-presidente da entidade. Mais importante do que esse extenso currículo que eu acabei de ler, Furlan é cristão católico, marido e pai. Bem-vindo ao podcast da família, Marcos. Obrigado pelo convite, Juliana. Uma satisfação estar aqui, poder falar um pouquinho da nossa vida, da nossa cidade, do cotidiano. Estou à disposição para a gente conversar um pouquinho. É isso aí. A gente, antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre o tempo de academia, né? Que eu falei que o Marcos ele tem academia há 30 anos, mas, na verdade, esse envolvimento com a academia é mais duradouro, né? Então, conta pra gente um pouquinho essa história aí da academia. A minha academia, aliás, o Karatê Kyokushin aqui em Mogi, que é a modalidade que eu dou aula, que eu comando aqui na cidade, na região, está em Mogi desde 74, ou seja, 51 anos. Tá. A academia tem 51 anos e eu treino há 38 anos. E por me envolver tanto na modalidade, por me dedicar tanto, chegou um momento que o meu professor ele perguntou se eu queria comandar o Kyokushin em Mogi, queria ficar com a academia, e isso faz 30 anos. Então, há 30 anos que eu tenho academia, uma academia que já existia. Mas tinha outro nome? Tinha outro nome, e também a gente incrementou com modalidades, com musculação, com kickbox, jiu-jitsu. Ampliou aí o leque, né? Fitness, mas o Karatê Kyokushin é o carro-chefe, porque é a modalidade que a gente tanto ama e tanto cuida. Sim, a gente percebe nas suas redes sociais o amor que você tem pelo karatê, né? Agora eu queria entender como é que o karatê entrou na sua vida. Foi desde pequenininho, criança? Foi bem curioso. Meu sonho era ser jogador de futebol. Assim como milhões de outros garotos, né? Eu gosto muito de futebol até hoje. Até um tempinho atrás eu jogava futebol, não profissionalmente, mas meu sonho era ser profissional. Só que por estar sempre nas quadras, nos campos, em tudo quanto é lugar que tinha jogo, tinha amistoso, tinha treino, eu estava. Acontecendo naquela época algumas brigas, bullying, e eu falei, poxa, eu tenho que aprender a me defender. Eu vou entrar numa academia de luta. Não sabia o certo o que eu ia fazer. Se era karatê, judô. Tá. Na época eu dei uma pesquisada. Isso aqui em Mogi? Isso aqui em Mogi. Com qual idade? Com 13 anos. Tá. Com 12 anos. Com 12 anos. Então no início aí da adolescência. No início da adolescência. Eu pedi pro meu pai me matricular numa academia e tal, até que o momento eu convenci, ele me matriculou ali em frente ao Mercadão, onde a academia que eu comecei a treinar, e depois eu virei proprietário. E aí mudou minha vida, né? Mudou minha vida. Eu comecei a me dedicar, eu vi que o Karatê Kyokushin dependia mais de mim, porque não era um esporte coletivo. O futebol a gente depende de muitos outros fatores, além do que, como você falou, uma loteria, né? Porque todo mundo sonha em ser jogador de futebol. E pouquíssimos são aqui, né? Pouquíssimos conseguem. E eu comecei a me identificar com a arte marcial, comecei a me dedicar demais, aí tinha eventos, campeonatos, comecei a passar, eu ficava na escola de manhã e tarde e noite ficava na minha academia, até que minha mãe reclamava. Meu pai me incentivava, minha mãe reclamava, você fica muito, às vezes eu chegava com o meu kimono sujo de sangue, porque cortava a mão de algum atleta, acontecia algumas coisas, né? A mãe e minha mãe ficava muito assustada.
Mas aí chegou um tempo que ela viu que não tinha jeito, né? Ela também me apoiava e daí eu adquiri a academia, eu virei um atleta de seleção, ia treinar em São Paulo 2 vezes por semana com toda a seleção, voltava, dava aula, treinava, preparava os alunos. Era uma vida, apesar de estar só inserido ali na academia, era uma vida muito corrida e até admirada pelos atletas, porque os atletas falam, como que você consegue ser atleta, dono de academia e ainda fazer eventos, dar aula, tal? A gente conciliava toda essa questão e tudo deu certo, e hoje eu estou há 30 anos comandando o Karatê Kyokushin e tem um pouquinho de história para contar. Não, é pouquinho mesmo, tem bastante história para contar, né? Eu acho que a primeira dúvida que eu fiquei, porque assim, eu sempre ouvi falar em Karatê, né? Inclusive a gente aqui no podcast já entrevistou o Maninho, que é do Taekwondo, que é uma outra arte marcial, né? Coreana. Eu queria que você explicasse pra gente qual a diferença do Karatê Kyokushin e as demais modalidades. Eu não sei se é só mais uma, que quando eu pesquisei, tem o Shotokan, tem diversos, Shorin-ryu, Goju-ryu, enfim, outras modalidades, inclusive derivadas do Kyokushin. O Kyokushin é um karatê de contato, iniciado há mais ou menos 60 anos atrás por Matsutatsu Oyama, que foi uma pessoa que treinou várias artes marciais, foi campeão do karatê tradicional, o Shotokan, esses então, o estilos. Shotokan é mais antigo. É mais antigo. Do que o Kyokushin. É mais antigo. Tá. E o que diferencia o karatê Kyokushin dos outros karatês? É o contato na luta. Tá. O objetivo da luta é você dar nocaute no adversário. Lógico que a luta tem um tempo regulamentar, pode ser que naquele tempo você não consiga, e aí a decisão é por pontos. Mas o mestre Oyama, que foi quem criou o Karatê Kyokushin, ele viu que faltava, na visão dele, efetividade no outro karatê e criou o karatê de contato. Até porque ele treinou outras artes marciais, ele foi campeão do karatê tradicional, ele fez o popular Vale Tudo, ele foi um dos precursores, fez diversas lutas com atletas de outras modalidades. Ele lutou, inclusive, na época com touros. Com touro animal? Com animal, em arenas. E que país que é esse professor, esse mestre? Ele é japonês. Na verdade, ele é coreano. Tá. Né, mas ele radicou no Japão, foi piloto, inclusive, na Segunda Guerra. Caramba! Então, uma história assim. E foi considerado, na década de 50, pelo New York Times, que é o maior jornal do mundo até hoje, o homem mais forte do mundo. E ele criou o Karatê Kyokushin baseado em toda a experiência dele, colocando a luta real. O Karatê Kyokushin. Kyokushin significa aprofundar a verdade, porque ele achava que faltava a luta real no Karatê tradicional. Tá. E o Karatê Kyokushin não ia a fundo, né? Não ia a fundo. Está estabelecido em 130 países, tem as suas similaridades com o Karatê tradicional, os katas, as técnicas, mas a luta tem essa outra regra. Inclusive o mestre Oyama treinou Taekwondo, o Maninho é um dos fãs, o mestre Oyama é uma pessoa muito... Foi muito admirada, né, por diversas artes marciais. Ele faleceu em 94. Tá. E o Karatê Kyokushin perdura aí, e é estabelecido aí em mais de 100 países. Aqui no Brasil, com muitos praticantes. No Japão é muito forte. Agora, nesse último final de semana, teve um campeonato mundial no Japão. Foram lá 44 brasileiros. Então, é uma modalidade muito forte hoje em dia, e a gente tem muito orgulho de fazer parte. As pessoas que conhecem o Karatê Kyokushin, as pessoas se apaixonam. Sim, porque existe um objetivo muito, muito tátil, né? Que é o nocaute, que é você derrotar, né, literalmente o adversário. E embora tenha esse objetivo, o Karatê Kyokushin não se resume só a campeonatos, a lutas, né? Tem toda uma filosofia, tem a parte técnica, tem a parte filosófica. Então é uma aula bem completa. Para você ter uma ideia, Juliana, de 10 a 15, no máximo 20% dos alunos que participam de campeonato, a maioria treina para se sentir melhor, treina para fazer exames, para defesa pessoal, para saúde. Sim. Então o Karatê Kyokushin oferece uma gama de
possibilidades aos praticantes. E de benefícios também, né? Porque, assim, o que a gente conversou muito com o Maninho na nossa conversa, mestre Maninho, é que quando a gente aprende, né, vai para uma arte marcial, você vê, a sua motivação quando você era criança era defesa pessoal, né? E existem vários motivos, mas, assim, o benefício, ele é um pacote de benefícios, porque você não só fortalece o corpo, mas tem essa filosofia que está por trás da arte marcial, é muito bonita, é muito interessante, e ajuda a moldar os jovens numa fase que eles ficam mais naturalmente perdidos, né? Essa coisa de você seguir valores, de você saber dosar a sua força, né? O espírito indomável que ele tanto fala, eu acho que é muito característico da arte marcial, né? E acaba sendo um benefício, multi-benefícios para quem pratica, não é? Com certeza. Como eu te falei, tem a parte filosófica, a parte educacional, a parte de respeito aos pais. Pra você ter uma ideia? Aos mais velhos. Aos mais velhos, em sinal de humildade, no final da aula, todo aluno limpa o tatame. E no começo, lá atrás, a gente via que os pais ficavam um pouco surpresos, ou até brincavam, pô, meu filho paga a academia e limpa o tatame. E a gente vê que hoje em dia, quando os pais assistem a aula, eles falam, olha, que importante. Que importante, né? Limpar o tatame. Porque é sinal de respeito ao local que você treinou, ao local que você... E zelo, cuidado, né? Com aquilo que é de uso coletivo. E isso a gente leva para a vida, né? Totalmente. A questão do respeito, da humildade, da hierarquia, de você poder retribuir ao próximo, né? De você... Servir. De servir, de você... de repente lutar, você não se sair melhor que o adversário, você cumprimentar o adversário. Esses dias eu fui assistir meu filho jogar futebol, um torneio de faculdade, eu fiquei surpreso negativamente o tanto de palavrão que usava durante o jogo. Eu falei, meu, o que é isso, né? E isso não tem no na arte marcial não tem isso, né? Não tem, pelo contrário, né? Se o aluno desferir alguma palavra de baixo calão, se ele desrespeitar o adversário, desrespeitar o professor, ele vai sofrer um castigo, vai ser punido, né? Vai pagar flexão ou até, de repente, vai ser até desligado da academia. Claro. Dependendo da educação, do que ele fizer. Então, acho que é importante, né, a gente saber que o esporte te dá várias possibilidades. Você compete, você pode ganhar, pode perder, mas você tem que respeitar. Sim. Respeitar o colega, respeitar o professor, respeitar os seus pais, respeitar o adversário, respeitar o juiz, no caso no campeonato, Sim. o examinador, no caso do exame, enfim, o respeito é fundamental. É o início de tudo, né? Acho que sem respeito não se vai adiante para lugar nenhum. De maneira alguma. Né? A gente vê muito, você falou de jogo de futebol, a gente vê muitos casos de crianças, né, que estão jogando bola, geralmente é futebol, né? Aqueles futebol de salão, por exemplo, e o quanto que os pais, às vezes, se metem em briga, em encrenca. Pai é expulso de quadra, de campo de futebol ou de quadra porque não soube se portar, né? Que exemplo que esses pais dão para os filhos ali, né? E muitas vezes, eu falo por experiência própria de quase 40 anos de prática, muitas vezes o pai quer ajudar e muitas vezes, nesse sentido, o pai pode atrapalhar o desenvolvimento do filho, que o filho acaba se limitando, acaba se frustrando, acaba, às vezes, seguindo um exemplo nesse sentido. Então, acho que muitas vezes o pai quer ser... Eu estou falando isso porque muitas vezes o pai quer ser técnico, quer ser professor do filho, e tem lá o professor, né? Sim. Professor de futebol, professor de karatê. Então, o pai tem que entender e contribuir. Até, às vezes, conversar com o professor no que ele pode ajudar. Mas não, muitas vezes, querer substituir, às vezes, até aleatoriamente, sem ele perceber, ele acaba querendo substituir o professor e acaba atrapalhando a vida do filho. Você vê, eu vou falar do MMA. O MMA antigamente as pessoas tinham uma visão que o MMA era uma coisa desrespeitosa, violenta, que fazia MMA brigava na rua. O atleta brasileiro do MMA começou a despontar quando ele começou a conhecer esse caminho oriental das artes marciais e começou a respeitar o atleta, respeitar o próprio evento que ele participa. Você pode perceber que dificilmente tem algum tipo de briga
em eventos de MMA. Tem a luta ali, que é uma luta Sim. que as pessoas têm que ter um preparo muito grande para estar ali, não é fácil, mas se o atleta não perceber que tem que ter hierarquia, tem que ter respeito, tem que ter disciplina, ele não chega a lugar nenhum. Sim, é isso. Se você não tem um sentido, né, maior ali para aquela atividade, fica desregrado e aí é carro. E vira um brigão. Vira né? um brigão, vira bagunça, né? Eu vou pedir pro pessoal da produção colocar na tela uma participação sua no Akimatsuri, que é um evento muito tradicional aqui na cidade de Mogi das Cruzes, com o pessoal do Karatê. Olha lá. Kyokushin no Akimatsuri. Muito bem! E vamos apresentar aqui o Karate Kyokushin. A parte chute, primeiramente a parte combate. O Karate Kyokushin aqui na cidade tem 50 anos e nossos atletas estão sempre disputando campeonatos, fazendo exames, representando nosso município, nossa região. O Karate Kyokushin faz apresentações há muito tempo aqui no Akimatsuri. É uma honra pra gente estar aqui hoje, mais uma vez. Muito bom, que legal. O que me chamou muita atenção no vídeo é que a gente vê praticantes de todas as idades, né, Max? De todas as idades. Tinha uma senhora ali bem, assim, já de idade, criança pequena, né? Dona Sebastiana, que tem 77 anos. Caramba! Ela é uma pessoa muito ativa e ela hoje é faixa preta. É aluna lá da academia. Aluna da academia, treina desde os 43 anos de idade. E é uma pessoa assim que, se você for na academia, muitas vezes na semana, ela tá lá treinando, ela, a filha dela. Ela é uma pessoa que você vê, quebra telha. Sim, não, você olha e fala assim, tem as suas atividades, mas ela tá ali sempre praticando. Tivemos também a dona Cesaki, que hoje não está mais entre nós, mas ela treinou até os 85 anos. Puxa assim como a vida. dona Sebastiana fez apresentações em programas de TV, foi no Faustão, no Ana Maria Braga, etc, etc e tal. Fazia muito sucesso, inclusive. E temos lá praticantes de 3, 4, 5 anos, pessoas de Eu já ia perguntar, todas as faixas etárias. Com qual idade que geralmente as crianças começam a praticar o karatê? A gente recomenda a partir dos 4 anos. Tá. Mas alguns pais às vezes levam um pouquinho antes para experimentar e às vezes a criança acaba se adaptando. Temos aulas específicas, né, aula Kids. Sim. Mas a gente vê assim que quando a pessoa tem interesse, independente da idade, e se esforça, ela chega onde ela quer, Claro, onde ela quiser. Com certeza, com disciplina e foco, a gente alcança tudo, né? É como lá no comecinho da nossa conversa, né? As pessoas perguntam, mas e como você consegue dar conta, né? De tocar uma academia, treinar e fazer tantas outras atividades hoje, né? Pai de família, vereador, né? Acho que o segredo é disciplina, né? E organização, porque sem isso a gente não faz as coisas. Ajuda né? bastante. Acho que, às vezes, até de forma inconsciente, o que eu aprendi no karatê, e também com as lições familiares, né? Minha raiz familiar, isso tudo ajuda bastante, bastante. Eu gosto de trabalhar, tenho uma esposa sensacional, meus filhos hoje trabalham na minha academia. Tá. Né? Meu filho é estagiário, porque ele faz educação física, e minha filha trabalha na recepção, e vira e mexe, os alunos, os pais elogiam o comportamento dos meus filhos, que embora sejam filho do dono, eles sempre estão lá simpáticos, sorrindo, prestativos, trabalhando mesmo, Sim. como todos os outros funcionários. E minha equipe, né, a equipe da academia, a equipe do meu gabinete, no Náutico, lá que eu tenho um trabalho voluntário, um trabalho totalmente voluntário, a equipe do Náutico também sempre está à disposição de nos ajudar para a gente conseguir engrandecer todos esses trabalhos. E você vê como o exemplo acaba arrastando, né? Você vê a importância da gente ter uma família que nos cria com valores sólidos, pilares ali, e aí a gente replica isso, né? Procura melhorar, né? Então, no seu caso aí, além dos valores da família, traz os valores que o karatê te ensinou e segue adiante, né? Tem mais um vídeo aí da produção, que foi um vídeo comemorativo dos 30 anos da academia. Aí é você bem novinho.
Parece que foi ontem, viu? Mas Os filhos agora. é. Ai, que legal, né? É gostoso ver, né? Assim, de vez em quando, né? Às vezes, no correria do dia a dia, ter a chance de parar um pouquinho para rever a nossa vida um pouco, né? E passa rápido, né? Passa Sim. muito rápido. São 30 anos, foram mais de 10 mil alunos. Uhum. E vira e mexe, eu encontro, às vezes, aluno que eu já não lembro mais, ou o pai ou avô de aluno, e eles falam, você mudou a vida do meu filho. Eu falo, mas quanto tempo ele treinou lá? 6 meses, 8 meses. Eu falo, não, imagina que eu Pouco mudei a vida. tempo. Não, mas você falou tal coisa. E depois que ele praticou, ele mudou o comportamento, ele melhorou o foco. Eu falo, puxa, às vezes a gente nem percebe. A gente né? não tem ideia, né, Marcos, do aonde a gente atinge, né, as É pessoas. lógico que a gente tem às vezes as falhas, né? Uhum. Mas a gente vê que o saldo é muito positivo, Sim. muito, muito, muito grande. E que vale a pena, né? Que vale a pena. Você vê, mesmo diante de Não todas tem coisa melhor. Não tem. A gente poder trabalhar com as pessoas, impactar de forma positiva, deixar um legado, né? E que não tem nada a ver com financeiro, é deixar um legado mesmo de valores, de boas lições. Agora, nessa janela de 30 anos, acho que você tem aí um tempinho para avaliar. E a gente também estava mencionando isso, né? Porque você vê, eu sou da área de educação e já com uma janela aqui, só em Mogi, de 20 anos. E a gente percebe algumas mudanças, né? Nas famílias, nessa configuração. De que forma você avalia aí essas mudanças e como você na sua academia, né? Eu na minha área de atuação, como é que a gente pode contribuir para melhorar, para ajudar, né? A gente tem que, de alguma forma, se adaptar, né, a algumas mudanças, mas ao mesmo tempo não perder aquela ideia original, Uhum. né? A ideia de você educar, de você colocar o seu conhecimento para que as pessoas possam assimilar e ter esse reconhecimento. Sem você querer o reconhecimento, você acaba tendo um reconhecimento muito grande. Hoje eu vejo as famílias de alguma forma, mais fragilizadas. Uhum. E você, no caso da arte marcial, que muitas vezes acaba sendo um pouco até duro, você pode continuar sendo duro, mas você sempre tem que dar alguma forma de atenção extra, porque parece que essas famílias precisam dessa atenção extra, precisam de uma conversa, precisam de uma explicação. Muitas vezes, até, você chega a não ser compreendido. Uhum. Né? Mas quando você senta e explica, muitas vezes você é muito mais que compreendido. Você é entendido e você é apoiado por essas famílias. E ela vem... A hora que vira a chavinha, né? Vem em você, na sua modalidade, no seu trabalho, uma forma de verdadeiramente mudar a vida do seu filho que de alguma forma, ele não teve o 100% daquele aprendizado que seria o melhor, não teve o melhor, e ali você pode ajudar a ele ter um percentual de um aprendizado melhor.
Então, a gente vê dessa maneira, né? A gente tem que, lógico, sempre se adaptar um pouco à realidade, mas nunca perder essa essência. Sim, nunca perder a nossa essência, saber para onde a gente quer ir, né? O se adaptar é importante, mas... Sabe que uma vez eu fiz uma reflexão, porque hoje eu faço várias coisas, estou trabalhando em várias frentes. Às vezes até, de alguma forma, a gente acaba se prejudicando. Equilibra vários pratinhos aí, Marcos. E eu falei, quando eu ficar um pouquinho mais velhinho, eu vou dar minha aulinha de karatê. Eu comecei a pensar nesse comportamento das famílias hoje. Eu falei, mas será que eu vou ainda ser... as pessoas vão recorrer a minha modalidade, né? Porque tá tudo mudando. Tudo tão virado, né? Mas eu acho que sempre a gente vai... Acho que até por isso a gente vai ser sempre mais necessário, eu acho, para ajudar na formação do caráter, sim, na educação das pessoas. É como você disse anteriormente, essas coisas, a gente pode até afastar algumas, mas eu sinto que existe um movimento muito, assim, silencioso acontecendo, das famílias se dando conta de que algumas coisas não deram certo e que a gente precisa, sabe, num jogo de tabuleiro, a gente precisa voltar algumas casas, né? Para colocar em ordem. E esse movimento de voltar a algumas casas passa por isso, né? Então, peraí, a gente está muito perdido, né? Não está dando muito certo aí a gente soltar essas rédeas nas nossas famílias. Então, empresas, escolas que se posicionam de forma firme, defendendo valores, serão enxergadas, né, por essas famílias. Então, acho que é isso, né? Você perde por um lado, mas também ganha por outro, né? Com certeza. Agora, me conta como é que o professor Shihan, né, o mestre de karatê, foi parar no gabinete da prefeitura. Da onde veio isso? Porque, assim, já é o 4º mandato, né? 4º mandato. Bom, que história é essa, Marcos? Veio muito por conta da necessidade de achar que precisava ter um representante do esporte, uhum, na política na cidade. Tá. Não só do esporte, mas de boas pautas que eu trabalho, né? Lógico, meu mandato, 50% esporte e 50% são outras pautas que eu vejo como prioritárias, como autismo, educação, habitação, enfim, boas pautas que surgem. Muitas vezes você trabalha e acabam caindo no seu colo pautas importantes. Sim. E que você não pode ignorar. Que não posso ignorar, uhum, e eu trabalho firme para a gente poder ajudar essa pauta a ser conquistada. E eu vi essa necessidade. Eu passei por todos os níveis do esporte, né? Uhum. Eu fui praticante de várias modalidades esportivas, além do karatê. Eu sou professor, eu fui atleta que... de alto rendimento, comi muito osso, mas muito osso mesmo. Né? Fui dirigente esportivo, fui presidente de uma federação, presidente do Náutico, dono de academia, enfim, passei por todas as fases e sentia que faltava alguém que entendesse essas dores, essas fases do esporte e pudesse ser o representante da Câmara, na Câmara Municipal. E eu sentia também essa necessidade de ter boas pessoas. Tem boas pessoas na Câmara, lógico, acho que todos elas são boas pessoas, têm boas pautas, mas de ter uns representantes das boas pessoas na Câmara. E resolvi me candidatar em 2008. Foi uma candidatura totalmente... Eu nunca tinha participado de uma campanha eleitoral, só assistia TV. Um detalhe, eu lia jornal, principalmente a parte política, desde os 6 anos de idade. Meu Deus! Desde os 6 anos. Você era a única criança. Eu gostava muito de política. Eu sou de final de 74. A eleição de 82, que eu tinha 8 anos. Você pegou acompanhei, assistia programas, colecionava santinho, você pegou lia biografia dos candidatos. Né? Você pegou uma fase de ditadura, foi praticamente redemocratização. As primeiras diretas foi ali em 82, pelo menos que eu vi, né? Uhum. E então eu gostava muito de política também. Tá. Eu gosto muito de política. Então tinha ali um... E aí fui candidato em 2008, não fui eleito, mas eu tive uma boa votação. E aí minha votação, eu fiquei longe lá no meu partido de ser eleito, mas num outro partido eu via que tinha um candidato que com uma votação bem similar foi eleito vereador. Falei, puxa, eu vou ter que, na próxima eleição, escolher bem um partido para ser eleito, vou ter que... Por conta daquele coeficiente. Coeficiente. Tá. E também vou ter que trabalhar, porque é uma época que a internet não era tão forte tal, e eu encontrava pessoas que falavam, não sabia que você era candidato.
E pessoas que era verdade. gostavam de você era verdade. e votariam em você se soubesse. Eu falei, na próxima eleição eu vou visitar a casa de todo o meu pessoal, todos os meus alunos. E foi isso que aconteceu. Aí em 2012 eu visitei 3.000 casas, em 90 dias de campanha, que na época era 90 dias, e fui eleito vereador pela primeira vez. E o trabalho dessa primeira vez está reverberando pelo quarto mandato, porque eu acredito que a gente tem feito um trabalho importante, um trabalho que faz a diferença na vida das pessoas. É lógico que você vereador, não consegue fazer, você consegue trabalhar pelas pautas, e quem faz normalmente é o prefeito, ou no caso hoje é a prefeita. Mas a gente pode levar essas boas pautas para o prefeito, para a prefeita, para que ela possa entender e encampar para o bem da nossa cidade. Eu acho que essa função do vereador é basicamente essa, né? É ser uma caixa ressonante, né, da voz do povo, né, os seus eleitores, e jogar luz a esses temas nesse ambiente do legislativo para que isso realmente aconteça, de fato, em ações, em políticas públicas, né? Então, nesses 4 mandatos, o que você destaca mais, assim, desse seu trabalho em prol do esporte, em primeiro lugar, né, e da cultura e da educação? Foram várias pautas, né, vou falar algumas aqui, a Lei de Incentivo ao Esporte, que é uma lei que eu trabalhei 10 anos para que ela acontecesse. Demora, né? E finalmente a gente conseguiu no ano passado. É uma lei que as empresas e até as pessoas físicas destinam parte do IPTU ou ISS para projetos esportivos. Eu tenho muito orgulho dessa lei. Tem outros trabalhos, por exemplo, a Clínica Escola do Autismo, que hoje está inserida, começou muito por uma reunião que eu fazia na Câmara, fazer reuniões mensais, junto com o professor André, que é professor da Faculdade do Clube Náutico, que é uma pessoa que também trabalha muito nessa pauta, de fazer uma reunião para pais de crianças especiais. E quais eram os pedidos? Qual é o principal pedido? A clínica escola, ou escola clínica. Todo mundo fala da escola clínica. E a gente trabalhou, continuou nessas reuniões, conseguimos emenda com hoje não mais deputado, o Conselho do Tribunal de Contas, o Marco Bertaioli, conseguiu emenda com a Renata Abreu, o Caio, que era o prefeito, disponibilizou o terreno, e hoje a clínica escola é uma realidade aqui em nossa cidade. Enfim, são diversos trabalhos também o funcionamento dos centros esportivos. A nossa cidade tem 14 centros esportivos, né? A gente fez um trabalho e identificou que não tinha atividades nesses centros esportivos, muitos deles. Hoje, praticamente todos os centros esportivos têm atividades para terceira idade, para criança, para o contraturno, né? A gente contribui com a escola integral também. Enfim, são diversas pautas que trabalhamos, né? Como disse para você, tem coisa que cai no meu colo. Em determinado momento, a questão da habitação, a gente conseguiu melhorias em casas lá na Vila Estação, programa Viver Melhor, com o programa do governo do estado, não é nem da prefeitura, foi um trabalho nosso. Enfim. Eu vi também recentemente uma luta sua aí com o despejo de moradores de um hospital. Sim, uma comissão especial de vereadores que a gente montou. Sim. Né, porque lá no Hospital Santo Ângelo, lá na década de 50, 60, as pessoas eram recolhidas compulsoriamente com suspeita de lepra ou por estar com lepra. Os sanatórios que a gente chamava, né? A hanseníase. Isso. Porque naquela época achava que a hanseníase podia passar, então as pessoas ficavam ali confinadas. E essas pessoas moram nesse local até hoje, aliás, hoje seus descendentes. Sim. E elas não tiveram oportunidades de vida para ter uma vida normal como nós tivemos. Não conseguiram sair daí. E hoje o Estado simplesmente quer tirá-las do hospital. Mas sem oferecer uma alternativa. Sem oferecer uma contrapartida. Então a gente montou uma série para impedir isso, para lutar por elas, né? Sim. Então são diversos trabalhos. Até pedágio, eu vi. Até o pedágio. Lógico, é o que eu falo, toda boa pauta, ou toda pauta que pode ser nociva à nossa cidade, a gente vai trabalhar para lutar para impedir, ou para ampliar, ou para fazer alguma coisa, né? Não tem como. Acho que esse é o papel do vereador. É lutar, levar o poder executivo, seja municipal e até estadual ou até federal, para que a gente possa trazer políticas públicas aqui na nossa cidade. Muito bom. Tem a questão da eficiência. Sim. Hoje a gente tem um vereador também da inclusão lá na Câmara, mas a gente também trabalhou muito aqui em nossa cidade para
essa questão que nasceu lá no Clube Náutico, né? No Clube Náutico começou um trabalho, a gente teve um atleta que foi campeão olímpico, o Dirceu da Bosch, através desse trabalho a gente tem uma política pública importante, que é o Paradesporto, enfim, que atende a 800 famílias, são trabalhos que a gente vai plantando, vai fazendo, vai atuando, vai ajudando e vai florescendo, e isso nos dá muito orgulho, é o legado. Eu tenho certeza que se eu deixar a política daqui 3 anos ou daqui um pouco mais, a gente deixou um bom legado aqui para a nossa cidade também. É o que eu ia já perguntar, né? Assim, se essa satisfação, se a mesma satisfação que o professor de karatê tem, se acontece esse mesmo coração quentinho aí de ver, né, os projetos tomando corpo, acontecendo aí, né, no ambiente público. Eu tenho certeza que o saldo é bem positivo do meu trabalho, bem positivo. Então vale a pena essa correria toda, Marcos? A gente não deixa de trabalhar, primeira coisa, a gente não deixa de trabalhar e honrar, no caso, os últimos 3.126 votos. E continuar trabalhando. Diuturnamente, as pautas vêm acontecendo, as pautas vão sendo elaboradas e a gente vai ajudando a nossa cidade de todas as formas. Muito bem. Uma coisa que me chamou a atenção que você falou é que, assim, o trabalho do vereador é um trabalho que é proativo na defesa de que algumas pautas avancem, né, no ambiente do legislativo municipal. Mas também existe um movimento reativo do vereador que é de impedir algumas coisas, como, por exemplo, o pedágio. E algo que me chamou a atenção que você menciona aí nas suas redes é a lei anti-Oruan. Eu vou pedir para a produção colocar na tela uma reportagem do Portal G1. Eu não sei se você que está nos assistindo acompanhou recentemente esse cantor que é o Oruan, né? Olha a pinta do cantor, né? Vou dar um contexto só para vocês que estão nos acompanhando não se assustarem, tá? O Oruan é o nome artístico do Mauro Davi dos Santos, que na verdade é Mauro ao contrário. Você sabia disso? Que não. Oruan é Mauro ao contrário? Ah, não sabia. É verdade. Olha lá, ó, Mauro ao contrário. É verdade. Ele é filho do Marcinho VP, que é um MC preso por assassinato, formação de quadrilha e tráfico, apontado pelo Ministério Público como um dos líderes do tráfico de drogas. E ele é um rapper, né? Ele é um rapper. Só que ele é um rapper que faz apologia ao crime, né? Ele tem uma tatuagem em homenagem ao pai e ao traficante Elias Maluco. E aí, existe um projeto que você fala sobre ele, que é uma lei anti-Oruan, né? Conta um pouco mais sobre o que é isso e que trabalho reativo é esse. É um projeto que proíbe que a poder público, quando fala poder público, significa que é o dinheiro público. Dinheiro público, dos pagadores de impostos. Não contrate artistas que façam apologia a drogas, a crimes, etc. Eu acho um projeto muito justo, porque, como você disse, é o dinheiro do pagador de impostos que a gente não pode oferecer à população, que normalmente esses shows, quando o poder público contrata um show gratuito. Sim, então mas é gratuito para o público. Para o público, para o público. E paga o artista. E a gente não pode oferecer aos nossos jovens shows que façam apologia às drogas, apologia a crime, apologia ao tráfico, enfim. Esse projeto está tramitando na Câmara, eu espero que logo ele vá para plenário e seja aprovado, porque é muito justo e a gente sabe que grande parte dos vereadores apoiarão. Sim. Eu fico imaginando assim, quem seria o tipo de vereador que não apoiaria um projeto como esse, né? Porque, ok, se você quer consumir esse tipo de conteúdo, perfeito, né? Você consome ele privadamente, você paga com o seu dinheiro por um show, né? Agora, usar dinheiro público para esse tipo de evento realmente não dá, né? Então, não dá, e mais que isso, engolir, né? Você oferecer um show que faça, gratuito para a população, que faça esse tipo de apologia, isso é totalmente imoral, ilegal. Descabido. É imoral e a gente vai tornar ilegal. Muito bem. Se Deus quiser. Tomara, eu vou torcer para isso. Agora, quem segue o seu perfil percebe que você visita muitos lugares, né? Então, você já falou que na sua campanha lá para 2012 você visitou
3.000 casas. 3.000 casas. Eu não consigo nem imaginar o que seria visitar 3.000 casas, né? Qual a importância para você dessa escuta ativa da população? É você estar junto com a população, você entender a realidade de cada bairro, de cada rua, de cada necessidade que as pessoas têm. Né? A gente tem aí uma Mogi com 730 quilômetros quadrados. Mogi é uma das maiores grande, cidades, né? do estado de São Paulo, quiçá do Brasil, territorialmente. Sério? Sério. Tem muita área rural, né? O nosso cinturão verde. Tem muita periferia, tem uma Mogi invisível, né? Tem bairros assim extremamente pobres, pessoas extremamente necessitadas. E quando as pessoas recorrem a mim e falam, eu quero que você venha em casa, eu quero que você venha na minha rua, eu quero que você venha no meu bairro, a gente não deixa de ir. Tá. Não deixa de ir, a gente vai visitar, eu sinto isso como uma obrigação nossa. Embora o vereador assim, legalmente não precise, mas eu vejo que isso é muito importante para eu entender essa realidade, para poder de alguma forma ajudar. E às vezes, Juliana, um detalhe faz uma grande diferença nas das pessoas. Às vezes uma coisinha que você conquista... Dá um exemplo, uma coisa que, sei lá, pra gente acharia muito simples, mas... Às vezes sei lá, é asfaltar um trecho da rua. A água e o esgoto chega a 30 metros da casa da pessoa. A pessoa está ali, ó, a 30 metros, a água está ali, ó, a 30 metros, esgoto. Não dá para trazer uma extensão. A gente conversa, a gente luta, a gente faz de tudo para ajudar. Eu tenho até que lembrar o bairro Chácara Guanabara. Chácara Guanabara, que é um bairro, pra você ter uma ideia, 35 quilômetros aqui do centro. Você ir até o bairro, você demora 40 minutos. Você sai aqui do centro da cidade, você atravessa a Mogi Dutra para chegar no Guanabara. Passa lá pelo Aruã, etc. e tal. Ali a gente conquistou no início do mandato passado 9 quilômetros de água. 9 quilômetros de água. Água encanada ali. Água encanada. Tinha caixa d'água no bairro, mas não tinha... Na rua que tinha caixa d'água pública não tinha a água. Não tinha o cano que chegasse ali. E foi engraçado com uma moradora aqui da rua. Ela falava assim, eu preciso casar. Mas para eu casar, eu tenho que mudar de casa. Minha casa está pronta, só que não chega água. Então eu só vou casar quando chegar água. E hoje ela está casada, está com filho. Enfim, que luta, hein? É mudar a vida das pessoas, é ajudar a mudar a vida das pessoas. Lá no bairro de César de Souza, no São Sebastião, ali, também a gente conquistou ali 6 quilômetros de água. Às vezes é um pouco de asfalto, às vezes é tapa-buraco, às vezes é iluminação, sabe? Para dar mais segurança. É coisa básica. Às vezes é pedir uma ronda da polícia ou da guarda municipal. Enfim, cortar o mato alto de um terreno público que está ali com risco de trazer a dengue. Ou outras doenças. Sabe? São coisas assim, às vezes, que parecem mínimas para quem está aqui no centro da cidade. Sim. E às vezes a gente conquista, a pessoa fica eternamente grata. Essa luta, ela vai além do tatame. Ela vai além e assim, como disse, Mogi é enorme, Mogi não é fácil de administrar. Todo prefeito que passou pela cidade, eu estou na quarta, hoje é prefeita, né? Passei pelo Bertaioli, Marcos Melo, Caio e agora Mara Bertaioli. 4 prefeitos. 4 prefeitos. Todo prefeito tem o seu mérito, mas tem sempre o desafio grande de chegar com as políticas públicas nos bairros. E o vereador pode ajudar nisso. O vereador, o líder. E eu estou aqui à disposição. Através do seu programa, falar para a população que eu estou à disposição. Claro. Precisar, liga para o nosso gabinete, chama no Insta, chama no Zap. Se eu não puder ir naquele momento, vai algum assessor, vai até lá, depois eu vou também. E o nosso gabinete também é aberto. Mesmo, viu? Sim. Olha só, eu consegui falar com o Marcos pelo Instagram. Pelo Instagram, verdade. Né? Não teve nenhuma indicação de ninguém, foi direto. Né? Isso, olha só como é fácil falar com o vereador. Né? Agora, você que é cristão católico, Marcos, de que forma a sua fé te ajuda na sua vida pessoal, nos seus negócios, na sua vida pública, hein? Qual a importância da fé na sua vida? A fé é tudo, né? A fé a gente chega longe. Eu acho que a gente chega longe. Acho que nos traz um conforto espiritual, nos traz segurança, estabilidade. Falar com Deus, falar através de Jesus é muito
é muito importante para mim. Todos os dias eu falo com ele. Eu posso, às vezes, não ser assíduo na igreja todas as semanas, eu tenho essa falha, mas eu todos os dias falo com ele para me dar proteção, para me ajudar a dar equilíbrio, para a gente poder fazer as melhores escolhas, para as pessoas que estão do nosso lado estejam também iluminadas, sejam iluminadas, estejam conosco, nos ajude, e a gente possa ajudar também a todos, né? Acho que a caridade é tudo. De alguma forma a gente tem que retribuir tudo que a gente conquistou, e acho que através de Deus a gente consegue. Sim, Minha esposa é evangélica, minha sogra é pastora, eu sou católico. Caramba. Mas eu respeito muito também a crença evangélica, frequento também a igreja evangélica, tenho pastores os seus filhos sensacionais. Meus filhos são mais evangélicos. Tá. Mas também minha filha, por exemplo, foi segunda-feira à igreja comigo, igreja católica. Eu vi que você participou recentemente do Connect Christi, que foi Connect lá no Clube Christi, Náutico, foi no Clube né? Náutico, sim. Com o Padre Michel, que é da minha paróquia. Foi lindo. Sim. Tava até a prefeita. Prefeito, o vereador John Ross. Vereador John Ross, Marco Bertaioli, e foi lindo. Foi o Anthony Anderson, né? Sim, eu não conheço. Eu também não conheci, eu fiquei muito... Ele é um influenciador católico? Fiquei muito, muito tocado por ele, pelo Padre Michel. Padre Michel é sensacional, Sim, né? Padre Michel é um showman. E foi lindo. O Náutico tem também esse viés de abrir as portas para eventos católicos, eventos evangélicos. A gente vê isso também como uma graça lá para o Náutico. É um local de muita tradição na nossa cidade, são 93 anos, e que precisa também desse encontro espiritual. Claro, a gente precisa promover, né, a fé. Se o mundo faz de tudo, né, para promover tantas outras coisas que não servem, a gente tem que ser defensor da fé, né? E a caridade, no final das contas, Marcos, é amor, né? E, enfim, uma pessoa da vida pública que coloca Cristo à frente de tudo, as chances dela errar são mínimas, né? E a gente precisa muito de políticos que colocam Cristo à frente, né, das coisas. Bom, para nortear, né? Todas as nossas ações. É a nossa bússola, na verdade, né? E assim, eu fico pensando, às vezes a gente vê tantos absurdos aí nas notícias, né, no mundo da política, a corrupção, né, que faz parte tanto da nossa história, mas, poxa, se essas pessoas fossem tocadas por Cristo, será que elas fariam o que elas fazem, né? Não sei, eu fico muito pensativa com relação a isso de verdade, assim, né? Com certeza não. A gente tem que, com certeza não, então, mas a gente precisa, acho que, rezar por elas, orar por elas, porque não é possível, né? Que véu é esse negro que encobre esses operadores, né, do direito, no legislativo, de não enxergar algumas coisas, né? Enfim. Justamente. Enfim. Bom, agora a gente chegou na reta final da nossa entrevista, que é a hora que a gente vai reagir a posts do Instagram, tá? A gente vai começar com o primeiro, que é sobre o autismo. Também é uma bandeira que você levanta, né? Olha lá. Ele é autista que nem eu. Essas são os alunos do Colégio Náutico. O autismo está, graças a Deus, está inserido cada vez mais essa conscientização na nossa população, e a gente precisa conscientizar nossas crianças, nossos jovens, né? Levar adiante. E eles levam para casa essa conscientização. É muito importante, muito importante. E que família não tem, né, um autista,
não tem uma pessoa com deficiência. A gente precisa dar transparência a essas políticas públicas, dar transparência a essas ações. Obrigado né? por dar essa transparência para a gente poder divulgar cada vez mais. Sim, exato. Eu achei bonitinho ali na folhinha, né? Cada um tem o seu brilho, né? E cada um com o seu brilho ilumina o mundo mesmo, né? Então, é importante a gente gerar consciência e trabalhar para as políticas públicas que favoreçam, né? As crianças com autismo. Com certeza. Muito bom. A gente fez uma moção de apelo ao governador Tarcísio, que em determinado momento ele dispensou todas as profissionais de apoio das escolas estaduais. Aquele par pedagógico, aquele assistente que dá suporte. Isso. E estava com uma outra estratégia. A gente fez uma moção para que não faça isso, porque inclusive o autista, ele é uma pessoa que quando ele se habitua, depois é ruim você tirar, né? Sim. Fizemos também uma outra moção a plano de saúde, que tiraram as clínicas credenciadas e colocaram a um plano de saúde específico todos os seus pacientes num ambulatório geral. Né? Então, tanto o poder público como a iniciativa privada tem que ter esse olhar específico. Sim, é isso aí. Bom, o segundo post é um post lá do nosso perfil do Reunião de Pais, que é uma frase que eu gostaria que você reagisse. Olha lá. Em quase todas as esferas da vida, seus filhos vão te imitar. E aí, isso te tranquiliza? Me tranquiliza. É lógico que ninguém é perfeito, né? Perfeito só ele. Mas me tranquiliza porque eu tento ser uma pessoa correta em todas as ações. E, como eu te falei, né? Esses dias eu fui elogiado pelos filhos que eu tenho. Esse é o melhor tipo de elogio, né, Marcos? Quando alguém vem e fala assim, nossa, é um elogio que arrepia, né? Arrepia tudo. Então, enche a gente de orgulho, né? Então, eu tenho muito orgulho dos meus filhos e espero que eu possa estar sempre contribuindo com eles. Sim. E que todos os pais também consigam responder essa pergunta de forma positiva, né? Justamente. E aí, o exemplo que você dá é um bom exemplo para os seus filhos, né? Fica aí essa pergunta para você que está assistindo. Bom, o último post, aí é um post mais provocativo, que é do deputado estadual Guto Zacarias, que fala sobre educação. O pessoal da produção vai colocar na tela. E aí ele fala aí, é um textão, né? Falando sobre a esquerda e da forma como a esquerda trata a educação, né? Criança que aprende matemática não cresce achando que dinheiro dá em árvore. Criança que aprende história não cresce elogiando Che Guevara, porque a gente vê aí jovem com camiseta de Che Guevara sem saber o que significa. Sem saber. Né? Criança que aprende português não cresce acreditando em pronome neutro. Criança que aprende educação financeira não cresce acreditando em político populista e socialista. Criança que aprende biologia não cresce achando que existem mais de 2 gêneros. Enfim, criança que estuda não vira à esquerda. E aí, hein? Infelizmente, eu acho que muitas vezes até de forma inconsciente, outras vezes não, tem professores que acabam disseminando exatamente isso que ele não está propagando, né? Ele está sendo contra e acontece em sala de aula. Né? E muitas vezes até eu vejo o professor de forma inconsciente, porque aprendeu já dessa maneira. Sim, é um modelo que vai se replicando. Os professores de hoje são os alunos de 20 anos atrás. Sim. Né? A gente tem que mudar essa cultura, mudar essa educação, mudar esse cotidiano. Né? E através do voto é que a gente muda essa situação. Através do voto. Mas isso demora um pouco, você não acha, Marcos? E esse é um trabalho, Juliana, que talvez nós não vamos ver. Esses frutos que possamos colher, a gente não vai ver. Ou pode ver lá na frente, 20, 30 anos, não tem jeito. Como a educação hoje está precária, foi por conta de mudanças no começo da década de 90. Sim. Né? Eu acho até que de antes disso, viu? Eu acho que é até mais antigo. Eu estudei escola pública, desde sempre. E na minha época, eu considero que a escola pública é uma boa escola pública. A gente é da época de educação moral e cívica, lembra? Né, de OSPB. O SPB. Você lembra? Só quem lembro. tem mais de 40 anos vai saber o que a gente está falando aqui. O SPB, né, realmente.
Enfim. Agora, você não acha que, então, nesse caso, né, as famílias, elas têm que tomar um pouco as rédeas disso Totalmente. em casa? Eu sinto para aquelas famílias que não têm condições de talvez escolher, né, um local para o estudo do seu filho e, às vezes, ser submetida a algum tipo de ensinamento. Sim. Mas tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Tem que conversar com o filho. Tem que desfazer. Tem que conversar com o filho. Porque muitas vezes, tem aquele ditado que o santo de casa faz milagre. O filho não vai se espelhar nos pais. Os filhos muitas vezes não vão se espelhar nos pais. Às vezes, para as más ações, talvez. Para as boas ações, talvez não vão ouvir naquele momento. Mas é importante o pai conversar, é importante a mãe conversar, é importante atuar lado a lado do seu filho. E está muito, assim... Sempre próximo do filho, porque às vezes um segundo de descuido pode mudar totalmente a vida do filho. É isso aí. Do seu filho. Fica essa dica aí para as famílias que estão assistindo. Antes da chamada oral, eu sempre peço para o nosso convidado sugerir algum filme, série, livro que tenha te inspirado aí na sua vida e que você deixaria aqui de recomendação para quem assiste a gente. Vou falar um da política. Tá. Fala que eu vou anotar aí pra gente deixar... House of Cards. House of Cards. Nossa, meteu uma série aí. Uma série. E aí, essa série? Eu acho que às vezes o Brasil supera House of Cards. Você não acha? Com certeza. A gente ganha. Ali é muito do retrato ali, o cotidiano da política. Mas a gente... É o retrato. Max, pra quem gosta de política, eu acho que a pessoa tem que assistir essa série. Tem que entender, né, esse mecanismo que é engendrado aí na política. Agora a pergunta em off, você às vezes precisa tomar um engove antes de participar de algum debate na Câmara dos Vereadores? Olha, eu evito tomar remédio. Né? Mas assim, às vezes não dá uma embrulhada no estômago em assim, alguns discursos, algumas pautas que são levadas? Ou você é calminho assim, como eu percebo que você é? Às vezes eu me abstenho, né? O que muitas vezes incomoda é quando tem muita ideologia em determinadas pautas. Né? Inclusive, é forte, né? Inclusive, e quando aquilo se torna um teatro, né? Isso incomoda, a gente sabe que aquilo pode ser um teatro. Mas teatro, assim, literalmente, né? Com caras e bocas, e trejeitos. E às vezes a pessoa até... Figurino. Não, eu já vi isso, já não nesse mandato, mas a pessoa concordar com determinada situação, mas ali na hora de pegar o microfone ela discorda. Isso já aconteceu algumas vezes. A gente fala, poxa, mas ela ou ele concordou e agora tá discordando. Cadê? Tá metendo pau. Né? Porque quer falar para uma plateia, quer falar para um público que é discordante, então vou falar para aquele público que ele é meu curral eleitoral. Isso eu já vi lá ao longo desses 4 mandatos. Mas, em linhas gerais, a gente vê que o vereador leva lá suas pautas importantes, e isso é muito produtivo para a cidade, até para o nosso crescimento como político. Bom, a gente também precisa da voz antagônica, né, do contraponto, obviamente, né? Eu acho que fica muito claro aqui um posicionamento de valores do vereador Marcos Furlan, e a gente aqui defende o contraponto, né? Eu acho que a gente precisa da outra ideia para respeitosamente discutir a ideia. Eu acho que o grande problema que eu sinto na esquerda, Marcos, é que eles não estão muito disponíveis ou dispostos a discutir a ideia. Eles querem atacar o mensageiro mesmo, né? Assim, partir para um ataque um pouco desonesto. Não, na verdade, assim, intelectualmente, nenhum argumento muda o que eles trazem. Eles não mudam de ideia? Eu não vi ainda. Em 12 anos de... nenhum argumento muda aquela ideia original que eles trazem. Eles não ponderam os argumentos. Muito difícil, muito difícil. Então tem aquela ideia,
Você pode ir lá explanar a sua, ou a pessoa... Eu não me considero extrema-direita, mas considero uma pessoa de centro-direita. Mas a gente vê que... Até porque eu tenho essa mobilidade, né, de entender... Sim. A gente não pode... Essa capacidade de dialogar, né? Não é tudo da esquerda, na minha opinião, que pode ser ruim. Tem algumas boas pautas, principalmente na questão social. Né? Mas a ideologia não muda. Não muda com argumento. É quase que uma seita mesmo, é uma religião. É uma ideologia muito bem trabalhada que trazem à luz. Fizeram um bom trabalho, então, nesse sentido. Com certeza. Tanto é que estão no poder do Claro, nosso país sim. há pelo menos 20 anos, sim. né? Teve um hiato aí do Bolsonaro. Tivemos um hiato de Bolsonaro. Mas eles estão há 20 anos e voltaram. Tem um projeto de poder é muito forte e vem através dessa ideologia. O discurso, muitas vezes para vender para uma população pobre, para uma população carente, é muito sedutor. Só que na prática a gente vê que não é a mesma coisa. Né? Esse Estado gigante, Estado paternalista, totalmente socialista. De dar o peixe e não ensinar a pescar. Essa forma de taxar somente o setor produtivo, que é quem gera emprego, gera renda. Isso tudo, na minha opinião, tem que acabar. Ok, muito bem. Olha aí, que legal. É bom quando a gente encontra pessoas que estão alinhadas, né, com o nosso pensamento. Bom, vamos agora para a nossa chamada oral? Bom, chamada oral é rápido, tá? Fala a frase, preenche assim com o que tiver na cabeça. Meu Deus. E pronto. Vamos lá. A primeira. Família é... Tudo. Uma figura do esporte que te inspira. Seiji Izobi. Pouca gente conhece, mas é meu ídolo. Dá um Google aí no Seiji Izobi. Uma figura da política que te inspira. Roberto Requião. Agora essa aí você buscou lá no baú. Lá. Por que Roberto Requião? Pela sua postura, pelo seu... Até aqui não vi nenhum óbice. E é uma pessoa que poderia até ser presidente do Brasil. Olha só. Uma nota alta vai para o quê ou para quem? O esporte. E uma nota baixa? O populismo. E uma lição de casa para as famílias que nos assistem? Aí pode falar na câmera. Bom, acompanhe seu filho. Acompanhe seu filho, todos os passos dele, dê conselhos, brigue se for o caso, e dê bons exemplos. Acho que o melhor para o seu filho é ver o seu bom exemplo e ver que você está lado a lado com ele. Não o abandone nunca. Muito bom. Vereador Marcos Furlan, obrigada pela sua presença. Que bom poder falar, né, de forma propositiva, de boas ideias, contar um pouquinho da sua história, né, para quem não sabe, né, ter mais detalhes aí dessa bonita história de amor ao esporte que acabou transbordando para a vida pública. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Parabéns pelo trabalho. Você que é uma pessoa de iniciativa privada, se colocar aqui no podcast para falar de muitos temas, acho que isso é muito importante para esclarecer as famílias, para esclarecer a nossa comunidade. E estou à disposição da população, à disposição de todos para trabalhar em prol do município cada vez mais forte, um município que possa ser justo e sustentável. Muito bom. Para você que nos acompanhou até aqui, não deixa de seguir o vereador Marcos Furlan nas redes sociais e também se inscrever no canal do Reunião de Paz Podcast. Encaminha essa conversa para quem você precisa e acha que precisa ouvir. Até o próximo Reunião do Paz. Tchau!